Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje o capítulo proposto para leitura é Jeremias 44. Vou ler este capítulo aqui na Bíblia de Estudo NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje. Jeremias 44, que tem como título Aviso aos Judeus no Egito, e versículo 1 diz: Deus me falou a respeito de todos os judeus que estavam vivendo no Egito, nas cidades de Migdol, Táfnis e Mênfis, e no sul do país. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, disse: Vocês viram a desgraça que eu fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as outras cidades de Judá. Até hoje estão arrasadas e ninguém mora nelas. Isso aconteceu porque o povo dessas cidades fez coisas más e assim provocou a minha ira. Eles ofereceram sacrifícios a outros deuses e foram atrás de deuses que nem eles, nem vocês, nem os antepassados de vocês haviam adorado antes. Eu sempre continuei a mandar a vocês todos os meus servos, os profetas, para lhes dizerem que não fizessem essa coisa horrível que eu detesto. Mas vocês não quiseram dar atenção e não obedeceram. Não quiseram deixar esse mau costume de oferecer sacrifícios aos ídolos. Por isso eu fiz cair a minha ira e o meu furor sobre as cidades de Judá e sobre as ruas de Jerusalém, e as incendiei. Elas ficaram arrasadas, e até hoje são um espetáculo de horror. Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, pergunto agora: por que vocês estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos? Será que estão querendo destruir homens e mulheres, crianças e bebês, de modo que não fique sobrando ninguém? Por que é que vocês me irritam com os seus ídolos, oferecendo sacrifícios a outros deuses aqui no Egito, onde vieram morar? Será que estão fazendo isso para se destruírem e para que todas as nações da terra zombem de vocês e usem o seu nome para rogar pragas? Será que já esqueceram as maldades que foram feitas nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém pelos seus antepassados, pelos reis de Judá e as suas mulheres, e por vocês e as suas mulheres? Mas até hoje vocês não se humilharam, não me respeitaram e não viveram de acordo com as leis e os mandamentos que dei a vocês e aos seus antepassados. Portanto eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, destruirei vocês e acabarei completamente com o povo de Judá. Será destruído todo o povo de Judá que ficou na sua terra e depois resolveu ir morar no Egito. Todos eles, tanto os importantes como os humildes, morrerão no Egito. Morrerão na guerra ou de fome. Eles serão um espetáculo de horror. Os outros zombarão deles e usarão o seu nome para rogar pragas. Eu castigarei aqueles que estão morando no Egito, como castiguei Jerusalém, isto é, com guerra, fome e doença. Aqueles que ficaram em Judá e depois vieram morar no Egito não escaparão. Nenhum deles ficará vivo. Eles gostariam de voltar para morar na terra de Judá, mas nenhum deles vai poder fazer isso. Só alguns fugitivos voltarão para lá. Uma grande multidão veio falar comigo. Eram todos os homens que sabiam que as suas mulheres tinham oferecido sacrifícios a outros deuses, e todas as mulheres que estavam ali e os judeus que viviam no sul do Egito. Eles disseram: Nós não vamos dar atenção ao que você nos disse em nome de Deus, o Senhor. Pelo contrário, vamos fazer tudo o que prometemos. Vamos oferecer sacrifícios à deusa chamada Rainha do Céu. Vamos fazer a ela oferta de bebidas, como nós e os nossos antepassados, os nossos reis e as nossas autoridades costumávamos fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos muita comida, os negócios iam bem e nenhum mal nos acontecia. Mas, desde que paramos de oferecer sacrifícios à Rainha do Céu e deixamos de lhe fazer ofertas de bebidas, começou a nos faltar tudo, e o nosso povo tem morrido na guerra e de fome. E as mulheres disseram: Os nossos maridos achavam bom quando assávamos bolos marcados com a figura da imagem da Rainha do Céu, e quando lhe oferecíamos sacrifícios e fazíamos ofertas de bebidas. Ao ouvir essa resposta, eu disse o seguinte a todo o povo, aos homens e às mulheres:
Será que vocês estão pensando que o Senhor não sabia ou que tinha esquecido os sacrifícios que vocês e os seus antepassados, os seus reis, as suas autoridades e o povo de Judá ofereceram nas suas cidades e nas ruas de Jerusalém? Por isso, a terra de vocês é hoje um deserto e ninguém vive lá. Ela se tornou um espetáculo de horror e as pessoas usam o seu nome para rogar pragas. Isso porque o Senhor não podia aguentar o que vocês estavam fazendo, isto é, as maldades e as coisas que ele detesta. Essa desgraça aconteceu e continua até hoje porque vocês ofereceram sacrifícios a outros deuses e pecaram contra o Senhor. Vocês não estavam vivendo de acordo com os ensinos, as instruções e os mandamentos dele. Eu continuei a dizer a todo o povo e às mulheres aquilo que o Senhor Todo-Poderoso me havia mandado dizer ao povo de Judá que vivia no Egito. Ele me havia mandado dizer o seguinte: tanto vocês como as suas mulheres fizeram promessas à Rainha do Céu. Vocês prometeram que iam lhe oferecer sacrifícios e fazer ofertas de bebidas e têm cumprido essa promessa. Está bem, paguem as suas promessas, cumpram os votos que fizeram. Mas agora escutem bem a promessa que eu, o Senhor, vou fazer em meu poderoso nome a todos vocês, judeus, que estão no Egito. Nunca mais deixarei que nenhum de vocês use o meu nome para fazer uma promessa, dizendo: juro pela vida do Senhor, nosso Deus. E eu não vou trazer para vocês a felicidade, mas a desgraça. Vocês, todo o povo de Judá que vive no Egito, vão morrer na guerra ou de doença, até que se acabem. Mas alguns escaparão da morte e voltarão do Egito para Judá. Então todos os que continuaram vivos em Judá e que vieram para o Egito ficarão sabendo qual foi a palavra que se cumpriu, se a minha ou a deles. Eu, o Senhor, dou a vocês um sinal como prova de que os castigarei neste lugar e de que a minha promessa de destruí-los se cumprirá. O sinal é este: eu entregarei o rei Ofra do Egito nas mãos dos seus inimigos que querem matá-lo, assim como entreguei o rei Zedequias de Judá ao rei Nabucodonosor da Babilônia, que era seu inimigo e queria matá-lo. Leitura de Jeremias capítulo 44, aqui na Bíblia de Estudo NTLH. Aqui nesta Bíblia existe um comentário a esse capítulo que diz que Jeremias avisou aos judeus que haviam se mudado para o Egito que também eles seriam castigados se não deixassem de lado os ídolos, especialmente a deusa chamada Rainha do Céu. Esta foi uma das últimas mensagens proféticas de Jeremias, que provavelmente tenha morrido no Egito, para onde havia sido levado contra a sua vontade. Aqui na Bíblia de Estudo NVT também diz o seguinte: assim que chegaram ao Egito, os refugiados judeus se dispersaram por todo o território. Migdol era uma fortaleza próxima de Táfnis, na extremidade nordeste do Egito. Mênfis, em hebraico Nof, era a capital do Egito. As ruínas dessa cidade, que na época era o centro religioso da região norte do Egito, ficam ao lado oeste do rio Nilo, pouco mais de 20 quilômetros a sudoeste do Cairo. Alguns refugiados já haviam se estabelecido no sul do Egito, em hebraico Patros, seguindo o rio Nilo, correnteza acima. Aqui na Bíblia de Estudo Cronológica, o comentário ao capítulo 44 diz que esta mensagem, transmitida quando Jeremias estava no Egito, contra sua vontade, lembrou o povo de que sua idolatria havia trazido destruição à sua terra. Jeremias lhe disse que eles nunca voltariam para Judá, porque a ida para o Egito havia sido contra o conselho de Deus. Mas o povo se recusava a aprender quaisquer lições de toda a destruição que seus pecados haviam provocado. E finalmente, aqui na Bíblia de Estudo Palavra-Chave, diz que, aparentemente, o grupo de judeus que havia fugido para o Egito ainda estava envolvido em idolatria. Estas pessoas, de alguma maneira, pensavam que o seu bem-estar dependia da sua adoração à Rainha dos Céus. Somente a realidade de 70 anos no exílio finalmente curou Israel da idolatria. Israel teve problemas com o legalismo e o farisaísmo depois da expatriação, mas nunca mais a idolatria prevaleceu. Essa daqui foi a leitura de Jeremias capítulo 44, juntamente com alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.